Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Praça Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. Hoje eu estou no meu quarto, não estou no escritório, para poder falar um pouquinho sobre Santos e Bragantino. É um pós-jogo bem depois do jogo, bem depois da partida, tive compromissos também, então acabei não conseguindo gravar antes, porém já vi o jogo inteiro, já assisti o jogo todo e agora eu posso falar um pouco mais tranquilamente sobre a partida. Vamos lá. É uma partida que eu acho que a gente pode pegar por duas perspectivas e a análise, a avaliação vai muito de acordo com qual perspectiva você está. Se você está na perspectiva do Santos jogando na Neoquímica Arena, motivado pela torcida de São Paulo, que não joga nunca, tinha que ganhar, péssima partida, o Santos não apresentou perigo algum ao Bragantino e, bom, é isso, essa é a análise. Agora, se você está na perspectiva do o Santos estava com o time reserva contra o líder do Paulistão, a maior chance que tinha era esse time perder. Talvez você tenha em outra perspectiva e perceba que o resultado tem alguma vantagem e tenha visto até talvez o melhor desempenho defensivo do time como algo positivo. Enfim, dadas essas duas perspectivas, vamos analisar um pouco o jogo. Eu tenho que apontar uma falha na minha visão do Vojvoda, tá? Hoje eu vi ela bem clara e tem a ver com o próprio Lautaro Dias. Temos que falar um pouco sobre como foi a partida, os pontos positivos dessa partida, que foram pouquíssimos. E bom, enfim, reforçar que a gente precisa de reforços. Senão esse time tende a ir mal no Paulista e talvez cair no Brasileiro, tá bom? É isso, meus queridos, vamos começar o vídeo, peço like, curtida, sua inscrição, seu compartilhamento, seu comentário e bora pro vídeo. Bom, temos que falar que foi um jogo onde o Santos se preocupou muito com a defesa, veio com um time extremamente alternativo, tinha que descansar o time, então Mike e Escobar entraram, o Luan Pérez entrou junto ao Adonis Frias. Na volância, o Willian Arão foi usado, na minha visão, indevidamente, todo mundo sabia o quanto que o Willian Arão estava desgastado. E, bom, ele jogar melhorou o Santos, é claro, mas possivelmente lesionou, então não sabemos ainda a gravidade da lesão dele. Se for uma lesão grave, estamos ferrados. Zé Rafael, a gente jogou ao lado dele, não vou considerar um erro de maneira alguma, afinal, a gente pediu o Zé Rafael no lugar do Schmidt, porque o Schmidt estava muito mal. E continuo falando, o Zé Rafael está muito lento. Muito, muito lento, e isso preocupa muito, porque eu fico dificulta o encaixe do Santos. Aberto pelos meios, né, pelo meio de campo do Santos, a gente tinha na esquerda o Miguelito, que eu acho que fez novamente uma boa partida, e na direita o Gabriel Menino. Muita gente escutei falando, por que o Gabriel Menino joga na direita? Bom, não é a boa dele, não é uma posição que eu gosto de ver o Gabriel Menino jogar. Dito isso, ele já jogou assim, tá? Não é uma novidade, não é uma invenção do Vojvoda, nem nada do jeito. Ele já jogou assim no Galo, ele já teve até partidas assim no Palmeiras, principalmente no Galo. Então, tá bem longe de ser uma maluquice o Gabriel Menino jogar nessa posição, mesmo que eu não acho que ele renda bem nela. No ataque, Lautaro Dias e Gabigol é uma dupla de ataque que aí, pra mim, mora a maior parte da crítica. Não marcou pressão, se não marcou pressão, pra mim não faz sentido nenhum tá o Lautaro Dias ali. Enfim, Santos no primeiro tempo conseguiu um encaixe defensivo muito bom. O Miguelito recompunha bem pela esquerda e o Escobar não precisou, né, subir tanto. Gabriel Menino também, mesma parada, marcava bem pela direita, obviamente, volante, né? E na direita ainda tinha o Mike, que não estava tão bem, mas foi bem cobrado pela Adonis e pelo Gabriel Menino. E com isso o Santos conseguiu não sofrer pressão no primeiro tempo. O Bragantino foi extremamente anulado, digamos assim, no primeiro tempo. O Santos criou duas boas chances em troca de passes, uma troca de passes aquela que eu acho que é o Miguelito, que solta pro Zé Rafael na esquerda, que o Zé cruza pro Gabigol, que chuta pra fora, e a jogada que a gente tem da ajeitada do Gabigol, Adonis, não lembro, que é um outro chute que também vai pra fora, tá? São essas duas chances criadas pelo Santos no primeiro tempo apenas. Vai lembrar, o Adonis subiu mais na direita, subiu uma ou duas vezes ali pela lateral direita, o que o Mike não conseguiu fazer nenhuma vez no jogo, tá? É vergonhoso, ter o Mike no elenco é vergonhoso. Enfim, o Santos extremamente alternativo, sofrendo muito com suas peças. Rex, então o Santos teve uma organização defensiva melhor. Sim, o primeiro tempo do Santos, no geral, foi melhor. O começo do jogo foi muito melhor, depois vai André Mancini dar uma ajeitada na equipe, segue o Santos melhor, mas o Bragantino já diminuiu de espaço, e aí o segundo tempo, a gente tem pra mim as falhas do Vojvoda. Vamos lá, primeira falha do Vojvoda. Falha não, primeira obrigação que o Vojvoda teve. Que nem eu falei, pra mim o Arão nem devia ter jogado hoje. Jogou, e a gente vê o Schmidt entrando. Depois a gente vê o Rincon entrando. Então assim, dois volantes que estão bem abaixo. Se o Santos não contratar um volante de camisa 8, vai sofrer muito esse ano. Segundo problema, depois ele vai trocar pra colocar o Roleiser, e de vez ele tirar o Menino pela direita para botar o Miguelito mais centralizado, ou botar o Roleiser no lugar do Lautaro. Então
Jogava num 4-5-1, só com o Gabigol na frente, o Lautaro e Miguelito criando, sabe? O Roleiser e Miguelito criando. Não, ele opta por tirar o Miguelito. E ali, pra mim, mora um grande erro do Vojvoda, porque ele tira a capacidade de criação do Santos pra tentar colocar outra personalidade de criação, que foi o Roleiser, mas não muda na capacidade de definição. Aí vocês perguntam, por que, Rex? Porque o Lautaro não tem capacidade de definição. A gente fala aqui, qual que é a grande função tática do Lautaro Dias? Marcar pressão. Hoje o Santos não marcou pressão, o Santos jogou num bloco muito mais médio. Por isso que inclusive teve menino, toda essa galera do meio de campo. Foi um bloco médio. Médio pra baixo, muitas vezes, mas mais pra médio. Então, você colocar o Lautaro Dias pra manter uma definição, sendo que literalmente a única capacidade que esse cara tem é a marcação-pressão, e o Santos não jogou na marcação-pressão, não faz sentido. Aí mora um erro, de fato, do Vojvoda. Porque quando a gente vê o Vojvoda escalando o Santos num 4-3-3, né, abrindo os jogadores e tal, e entende que o Lautaro Dias tá fazendo uma marcação-pressão, uma primeira linha pra não cair ali, beleza, eu entendo. Não gosto não, vou falar, é uma opção pra esse elenco limitadíssimo, mas não gosto de ver o Lautaro Dias em campo. Agora, eu entendo que tem um sentido tático para aquilo. Hoje o Santos não marcou em nenhum momento em marcação-pressão. Quando entra o Roleiser toma um pouquinho para direita e o Lautaro para esquerda. Mas aí não é uma marcação-pressão porque o Roleiser não faz a função do Barreal. E o Barreal estava fora do jogo. Então não tinha quem fizesse a marcação-pressão pela direita. Logo não se fechava uma marcação-pressão do Santos mesmo com o Lautaro. E se o Lautaro entra em campo para não fazer marcação-pressão, ele não tem finalidade, ele não tem sentido estar lá. Logo o Lautaro ter ficado não fez sentido nenhum. Depois entrou o Matheus Xavier e o Santos volta a evoluir. Então o Vojvoda hoje teve uma curva de colocar um time que começou bem, depois segura, depois decai pra caramba, o Bragantino cresce, e aí depois ele bota o Matheus Xavier, bota um pouquinho dos meninos e volta a subir um pouquinho, mas vai lembrar, no final novamente uma baita bobeada da zaga, o que mostra que a zaga melhorou, mas tá longe de mas muito longe de tá boa, e o Bragantino teve uma chance de fazer o gol e acabar com o jogo no segundo tempo. Enfim, então eu acho que o Vojvoda errou hoje. Dito isso, a maior parte das coisas ele acertou no sentido tático, mas as peças são muito fracas, e com essas peças é inacreditável. Se o Santos não tiver um zagueiro confiável, essa zaga vai estar uma várzea. Não tiver um lateral esquerdo melhor que o Escobar, esses jogos não são um terror. Se não usar o Sherman na direita, ou o menino como lateral direito, Mike não vai dar. Na volância, se não tiver um camisa 8, cara, esse time não tem desafogo. Se não tiver um ponta, esse time não tem o que fazer. Então, se não tiver reforços, por mais que o Vojvoda hoje, que nem eu falei, errou na minha visão na questão do Lautaro Dias, não dá pra cobrar muito. Afinal, o time do Santos realmente é ruim. Demais. Mas demais. E aos poucos que jogam um pouquinho já estão se lesionando, estão cansando porque são jogadores mais velhos. Então, Arão, já não sei se joga o próximo jogo contra a Chapecoense. O Gabigol, não sei se joga contra a Chapecoense. E aí a gente entra de novo com quem? Tassiano? Não sei, Tassiano tá machucado, pode ser que o Lautaro Dias entre como centroavante contra a Chape. Se o Lautaro tiver machucado, o Gabigol não puder jogar, quem que sobra? Na direita, o Mike é horrível, cara. Se o Igor Vinícius não puder jogar, é triste. Arão, não posso jogar. Quem que entra? Schmidt, primeiro volante? Rincon de primeiro volante? Gustavinho tá machucado. Então, o Santos tem opções, parece que o Santos é uma loucura, cara. É uma loucura, uma tortura de futebol. Vamos fazer um jogador pra acabar? Gabriel Brazão, bem, acho até que foi ok, mas tem que chutar mais rápido, recompor a bola mais rápido, botar a bola em jogo mais rápido. O Mike, horrível, o cara é um dos piores laterais que eu vi no Santos em muito tempo. Ele é pavoroso, assim. É o que eu falo, se o Sherman fizesse 5 partidas que o Mike faz, o Sherman não pisava na base do Santos. É bizarro. Adonis, o Adonis eu ainda acho meio lento, cara, e eu vou te falar que o Luan Pérez, não achei que foi mal, mas também não tô achando ele rápido mais não, tá? Também não acho ele um zagueiro rápido que nem achava ele antes não, tá? Dito isso, essa zaga talvez seja titular, Adonis e Luan, porque o Zé Ivaldo tá muito abaixo. Escobar, puta, como que o Escobar é ruim? Escobar é inacreditável, sério, Escobar é um jogador de Série B, gente, não dá. Arão, ontem onde aguentou o físico foi bem, depois saiu, entrou o Schmidt, um nulo, anulado, foi um grande motivo do Santos piorar também no segundo tempo. Zé Rafael, muito lento, mas muito lento. Técnica ele tem, mas a lentidão dele é absurda. Miguelito talvez seja o melhor jogador de campo, de linha do Santos. Miguelito acho que fez uma boa partida. Na direita, tô esquecendo, Gabriel Menino. Acho que na posição ali ele não foi bem aproveitado, ainda marcou, tentou fazer uma pressão. Anulou de fato o Bragantino, mas ofensivamente muito abaixo. Gabigol tá com uma clara dificuldade de se mover, de se mexer. Isso assusta muito. E o Lautaro é horrível, né? Horroroso. É pavoroso, assim, assustador. A torcida comemora quando ele sai.
Sobre quem entrou, Matheus Nunes, pra mim entrou bem, entrou legal, entrou com bacana, entrou com ritmo, gostei do Matheus. Deixa eu ver quem que entrou mais, que eu já tô até perdido. Schmidt já falei. Quem que é o outro que entrou, mano? Roleiser também não gostei muito. Acho que ele não entrou pra criar, ele não conseguiu fazer as criações que a gente espera do Roleiser. Tem que ser mais solução, porque senão a gente vai sofrer. O resto, eu nem lembro direito. Bom, enfim. É isso, meus queridos. Eu peço o like, se curtir da sua inscrição. Forte abraço. Agora eu já me vou. E, cara, que o Santos melhore, porque tá tenebroso. Enfim, é isso. Agora eu fui. Tchau.